Que bom. Bah, vamos lá, vamos entrar no tema então. Vamos falar de Obaluayê. Tá aqui. A carta que eu tenho aqui é o Molu, tá? Mas a gente depois vai ver. A gente vai tratar dessa carta. Nós temos o Molu, né? Obaluayê ou Chapanã. E a gente vai lá no curso falar sobre essas três cartas. Mas normalmente é retratado nessa imagem aqui de Omolu, tá bom? Essa imagem aqui, né? Então a gente vai falar hoje de Obaluayê. Eu até fiz um rascunho, um resumo aqui que eu quero ler. Então é um resumo um pouco longo, mas é preciso, tá? Então vamos falar de Obaluayê, tanto no Candomblé quanto, né? Obaluayê, no Candomblé ou na Umbanda, ele é sinônimo de temor, pois ninguém esconde nada desse orixá, tá? Ele é capaz de enxergar qualquer detalhe da vida de uma pessoa e também é responsável o processo de morte, tá? Que rege a terra, que transcorre e que rege a terra, pois a terra é dele também. E tudo que nasce tem seu fim. Mas, por outro lado, o Molu é o protetor dos doentes, dos pobres, pois ele conhece o sofrimento de carregar uma enfermidade, né? E não quer que ninguém passe por essa dor. Assim, ele está associado também à cura, não somente à doença e à morte, tá? Orixá cercado de mistério, o Mulu, o Baluayê, é um deus de origem incerta, pois muitas regiões da África eram cultuados deuses com características e domínios muito próximos a de Omolu, né? Omolu seria rei dos Tapás, né? Originário da região de Empé, território Marri do antigo Daomé. Chegou aterrorizando, mas o povo do local consultou um babalaô que lhes ensinou como acalmar esse terrível orixá, né? Fizeram então oferendas de pipoca que o acalmaram e o contentaram. O Molu construiu um palácio, né, no território Marri, onde ele passou a residir e a reinar como soberano. Porém, não deixou de ser saudado como o rei de Nupé, né, no país de Empé, né? Cabieciolupé Lampé era o rei do país de Impé. Sendo assim, o Molu tem um grande poder de causar uma epidemia, mas ao mesmo tempo curar qualquer mal. Ele carrega sempre, né, uma lança de madeira, né, que alguns chamam de lagidibá, né, e outros de xaxará, pois espantar as energias ruins dos oguns é o papel desse xaxará, tá? Nenhum humano pode ver o Molu sem as suas palhas, né? Pois o seu brilho intenso como o sol talvez tenha um efeito que mataria qualquer um rapidamente. Por isso, ele se apresenta vestido com os filás de azé, né? Assim, ó, como ele veio, com as palhas da costa, né? E roupas de palha, que está sempre curvado. Normalmente ele se parece de maneira curva, como se estivesse com intenso sofrimento e intensa dor, tá? Senhor dos espíritos, mediador do mundo material e espiritual, né? A sua significância vai muito além da aparência. Ele conhece a tristeza das dores como ninguém e é prova de que tudo pode ser superado se tiver coragem de seguir em frente, tá? Então essa carta ela traz menção ao Molu, também conhecido como Chapanã, né, em algumas regiões, falando de saúde, né, de solos sagrados, pois ele é o Senhor da Terra, né, locais seguros. Ele fala de silêncio. A sua saudação quer dizer atotô, silêncio. Ele está entre nós, tá? E essa carta tem a ver com finalizações de existências, tá? Cumprimento de ciclos. Essa carta ela também fala de autossuperação, né? Porque as chagas, por exemplo, ligadas a Chapanã, né? E as forças dessa necessidade
de haver perdão verdadeiro. Por exemplo, no Itã, onde o Baluayê perdoa sua mãe por ter sido abandonado, né, e tem imensa gratidão por Iemanjá que lhe acolheu, né? Isso vocês já ouviram na aula da prof, né? Caso você esteja em frente com um obstáculo, quando essa carta aparecer, ele está dizendo assim, ó, silencie, tá? Reavalie os teus atos para seguir em frente, né? Tem que buscar uma resposta interna, tá? Vamos lá. Para algumas nações, o Baluayê, ele é dividido, né, em duas questões aí. Por exemplo, o Molu é o Baluayê velho, né, ligado mais à morte, e Chapanã é o Baluayê mais jovem, ligado à cura, né? Contudo, calma, não levem isso como determinação, porque alguns cultos de nação não determinam dessa forma, tá? Para algumas nações, por exemplo, e aí eu estou falando de nação, são orixás totalmente distintos, tá? E para outras nações são qualidades de um mesmo orixá, ok? Isso então é mais para fim de informação. Então é isso sobre o Baluayê. Então lembrando, essa carta ela fala sobre autossuperação, né? As palavras-chave aqui para a gente é autossuperação, força e necessidade, né? Necessidade do perdão verdadeiro, né? E mudança, ela indica mudança e silêncio perante os obstáculos. Para e pensa, te silencia, não reaja imediatamente, né? Então, calma, né? Tudo vai se resolver. Precisa mudar, ok? Certo? Bora lá.